Jovem ou qualquer pessoa, para ela usar a inteligência artificial, na verdade, nada mais é do que ela fazer perguntas. Né? Aí a pergunta, Ernesto, você quer ser criador ou criatura? Certo. No começo o pessoal falava, nossa, chat GPT só fala bobagem. Tá bom, mas todo mundo quis brincar, todo mundo usa, ele vai ficar cada vez melhor. Você está alimentando como funciona uma inteligência artificial. Eu preciso saber o que é um conjunto de dados sem viés, sem bias, para poder fazer uma inteligência artificial justa. Ou eu posso fazer uma inteligência artificial. Você quer participar disso ou você quer usar o prompt? Esse é o meu chamamento, que eu espero que todo mundo que esteja conectado, esse é o chamamento, para você se satisfazer com o prompt. Eu tenho certeza que nem você, nem eu, ninguém aqui se satisfaz só sendo usuário de prompt, senão você não tinha o programa, senão a gente não estava aqui. Então a gente quer saber como é que o bicho funciona. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, com o Ernesto Abercor e os seus convidados. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que está chegando em nosso canal pela primeira vez, o programa Ernesto Responde também é transmitido através do formato podcast, aquele que você somente escuta. Você encontra digitando Ernesto Abercor no Spotify, Amazon Music, Deezer. Confira lá, é uma outra maneira de você acompanhar também o nosso programa. Um recado agora para você que precisa de um ERP, um RP de qualidade. O Ernesto é cofundador da TOTUS. Antes, ele criou a Siga, cofundou também a MicroSiga e também criou a ERP Flex, o primeiro software cloud computing de ERP do mercado, há mais de 15 anos. Você precisa de um software de ERP completo e robusto que atenda todas as necessidades do mercado? Digita lá erpflex.com.br e obtenha mais informações. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Géser Madureira e Mauro Andreassa. O tema: Sociedade 5.0, Indústria 4.0, o futuro da educação e inteligência artificial. Todos esses assuntos se conectando. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa entrevista. Acompanhe agora. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está realmente na moda, atualíssimo, que é o futuro da educação, inteligência artificial, mais uma vez, a sociedade 5.0 e a indústria 4.0. Eu estou aqui com duas pessoas que são do ramo, que conhecem realmente esse assunto e que vão conversar com a gente aqui, esclarecendo cada vez mais todo esse movimento que nós estamos vivendo e que sem dúvida vai afetar nossas vidas. O Géser Madureira tem esse nome aí, por que você tem esse nome maluco? É invenção, não é bíblico não. É nome do pai, é combinação do nome do pai, invenção. Do teu pai, Jeremias Sérgio. Jeremias Sérgio. Juntou. Agora todo mundo sabe. Agora todo mundo sabe. Né? Agora todo mundo vai saber. E o Mauro Andreassa. Não é combinação de nada. Essa não é combinação de nada. Então, vamos falar um pouco sobre esse tema que está tão na moda e como é que essa indústria 4.0, a inteligência artificial, irão afetar principalmente essa parte de empregos. A existência do e-mail, né, do correio eletrônico, não acabou com o correio. Mudou o papel do carteiro, né, para logística. Né, o correio evoluiu para logística, mas não deixou de existir. Né, nem aqui, nem no lugar do mundo. As entregas ainda precisam ser feitas, né, fisicamente falando. Então, eu acho que existe sim a necessidade de se evoluir. Mas quem define a evolução? É o próprio homem que define a evolução. Né? A inovação está aí, os sistemas estão aí para gerar qualidade de vida para as pessoas. O ser humano, acho que busca a inovação, a tecnologia para gerar qualidade de vida. Agora, como é que eu uso essa qualidade de vida? É aí que está a discussão ética, a discussão moral sobre como eu uso as tecnologias em favor próprio
né, ou individual, ou em favor da sociedade do coletivo. Eu acho que esse ano, 2024, assim, está sendo realmente um ano em que a coisa está começando a ganhar força, né? O que você acha? Olha, a pergunta é legal. Você fala, o que você acha da inteligência artificial? Aí eu pergunto, o que você acha da inteligência humana? É uma boa pergunta, um truco, né, nessa hora. Porque o Nicoleles, que foi aquele cientista brasileiro, neurocientista, que fez aquela exoesqueleto do pontapé inicial da Copa do Mundo, quando foi aqui no Brasil. O Nicoleles fala assim, isso daí não é sequer inteligência. Ele fala que não é inteligência, o que a gente chama de inteligência artificial. Sim. Ele fala, isso aí não é nem inteligente e nem artificial. Não fala nada isso daí. Porque se você ler 10 livros, você decora os 10 livros, eu te faço uma pergunta sobre esses 10 livros, e você responde, e você acerta, e eu digo, nossa, como o Ernesto é inteligente. Isso é inteligência? Não, ele decorou. Então, quando você chega no chat GPT e coloca lá no prompt, ele vai olhar, em linguagem figurada, ele vai olhar os 10 livros e vai achar alguma coisa, graças à linguagem natural, ele vai conseguir encontrar isso lá, isso mérito da matemática, machine learning, tudo isso, a matemática está funcionando. Não estou dizendo que não. Mas ele vai chegar nesses 10 livros e vai encontrar a resposta. E aí você fala, uau, inteligência artificial é inteligente mesmo, né? Isso é inteligência? Então, a gente tem que dar um passo atrás. O que é ser inteligente? Então, eu acho que a gente não pode se deixar embalar tanto assim por esse hype. Ele é importante, ele vai mudar os negócios, ele vai acelerar muita coisa, já está acelerando, está facilitando a vida de muitos de nós, está melhorando textos, está melhorando imagens, tudo, mas vai mudar o mundo? Será que tudo isso vai ser uma revolução no mundo? O ser humano vai deixar de ser importante nesse processo? Eu acho que longe disso. Mesmo porque inteligência, assim, se a gente for analisar, é aquela pessoa que conhece muito, pelo simples fato de ter estudado. Agora, a inteligência de a pessoa realmente chegar numa conclusão a partir de algumas informações, aí já é um raciocínio, né? Aquela pessoa tem um raciocínio muito bom. Mas, de qualquer forma, aí, para as pessoas que estão estudando, jovens e tal, quais são as habilidades que eles devem focar, que eles devem procurar para realmente acompanhar todo esse movimento e se sair bem no emprego, na vida, no trabalho? A gente tem discutido bastante isso, o Mauro, com a experiência dele de executivo, né, lidando com jovens, com sêniors, com trabalhadores, né, com profissionais na vida da indústria e com jovens na universidade, por vários anos. E eu também com a mesma coisa, né, lidando com funcionários, jovens, mais sêniors e também no ramo acadêmico. E tenho um filho de geração Z, né, com 20 anos. Então, assim, o que a gente percebe é que o jovem, onde ele precisa ter resiliência, ele precisa ser mais resistente. Ele não pode desistir no primeiro esforço. Ele recebeu muitas facilidades. Hoje, o celular, a internet, aplicativos, a alimentação, tudo gerou mais facilidade. Para nós criamos isso. A geração anterior, os baby boomers, os X, os Y, nós inventamos isso daí. Não há como reclamar agora da facilidade que a gente criou. Seria muito inválido isso, culpar a nova geração do que a geração anterior criou, né? Agora, nós ensinamos eles a ter resiliência? Não. Então, a primeira dificuldade, eles desistem. A inteligência artificial vem suprir isso? Também não. Porque se ele não sabe perguntar, e a gente viu muito isso em vestibulares, em provas e tudo mais, que os textos, o grande desafio do vestibulando é a gramática, é a prova de escrita, né, do raciocínio. Então, há um problema de resistir, de saber perguntar, de saber falar, de se aprofundar. Não é só ler
a manchete, tem que ler a matéria. Não adianta ler o reprefácio do livro, tem que ler o livro. Né? Tem que se mergulhar um pouco, tem que gastar um pouco de tempo. Então, dar essa noção para o jovem, eu acho que é essencial. E ajudá-los eles. Já que a gente criou tanta facilidade e a gente acha que eles não estão resilientes, então como é que nós vamos ajudá-los a ser mais resilientes? A se aprofundar nesses assuntos. Eles vão cuidar da gente. Eles vão ser os diretores de empresa, eles vão ser os políticos, eles vão arcar com o sistema previdenciário daqui a 20 anos. Não somos mais nós. E aí a gente vai reclamar que eles não estão preparados? Então, mas o jovem, ou qualquer pessoa, para ela usar a inteligência artificial, na verdade, nada mais é do que ela fazer perguntas, né, no dispositivo sobre qualquer assunto. Porque realmente a inteligência artificial ela acessa dados que estão aí armazenados nos computadores do mundo todo. Então, você vê a necessidade de, nas faculdades, por exemplo, ter um curso sobre inteligência artificial, porque o professor vai falar assim, bom, o meu curso é o seguinte, você pode fazer qualquer pergunta, acabou o curso. Eu acho que aí a pergunta, Ernesto, você quer ser criador ou criatura? Certo. Isso eu acho fundamental. Se você for criatura, né, você vai ser usuário de prompt. E aí resta saber usar bem o prompt. Exatamente. E tem muita gente que não usa bem o prompt, porque não pensa direito, não fala direito, não escreve direito, então não tem sintaxe, então não consegue conversar com a máquina por um motivo... Não é só com a máquina. Não consegue conversar nem com a família. Imagine com a máquina. Com a mulher, não consegue conversar com ela. Vai ter problema para conversar com a máquina. Então, aí você vai ter que ensinar realmente. Aí a educação básica vai fazer muita diferença. Agora, tirando o usuário de prompt, agora é importante você dominar a inteligência artificial. Porque com a inteligência artificial, se você souber como ela funciona, você vai dar o dataset, você vai treinar a sua inteligência artificial, você vai ser criador. Então você vai fazer os seus propósitos. Eu digo que inteligência artificial não é uma questão econômica, é uma questão de soberania. Cada vez que você entra no chat GPT e faz uma pergunta, você está oferecendo um pouco de você para o machine learning, ele está aprendendo. Ele devia te pagar, porque você está ajudando a treiná-lo. Quando você entra no Gemini, quando você entra no chat GPT, você está ajudando o maldito machine learning a aprender. Porque o machine learning aprende como? Tentativa e erro. Você aumenta o peso da sinapse que você teria no cérebro, você tem no machine learning. Então, você está ajudando. No começo o pessoal falava, nossa, chat GPT só fala bobagem. Tá bom, mas todo mundo quis brincar, todo mundo usa. Ele vai ficar cada vez melhor. Você está alimentando o monstro. Ele vai ficar muito bom. Com certeza ele vai ficar muito bom. Então, isso é uma questão de soberania até para o próprio país. Eu preciso entender como funciona uma inteligência artificial. Eu preciso saber o que é um conjunto de dados sem viés, sem bias, para poder fazer uma inteligência artificial justa. Ou eu posso fazer uma inteligência artificial injusta. Se eu colocar lá que alguma raça é inferior, se eu colocar lá que alguma cor é inferior, se eu colocar alguma religião é inferior, eu crio uma inteligência artificial tirana. Então, você quer participar disso ou você quer usar o prompt? Esse é o meu chamamento, que eu espero que todo mundo que esteja conectado, esse é o chamamento. Jovem, 20 anos, o que você vai fazer? Você não pode se satisfazer com o prompt. Vai lá, vê como é que nasce esse monstro, como é que você faz esse monstro. Você é muito jovem para você se satisfazer com o prompt. Eu tenho certeza que nem você, nem eu, ninguém aqui se satisfaz só sendo usuário de prompt. Senão você não tinha o programa. Senão a gente não estava aqui. Então a gente quer saber como é que o bicho funciona.
E Então, falando nisso... E esse viés foi testado, né? Já foi testado. Né? Foi feita a pergunta. Descreva um atleta ideal. Ele era branco, loiro. Pronto. Mas não é o que acontece no pódio das Olimpíadas. O que tem nos pódios das Olimpíadas são negros. Não são mais atletas brancos e loiros. E explica um pouco essa diferença entre os vários... as várias IA, vamos dizer assim. O ChatGPT, que é da Microsoft, aí tem o que é da Google. Quais são assim as diferenças e por que existe assim vários nomes para uma coisa que é única, que é a inteligência artificial? É porque cada um, por exemplo, a Microsoft, a Oracle, o Google, cada um tem a sua base de dados ou cada um tem o seu sistema? Qual que é a diferença? Cada um criou a sua própria mecânica, né? Que é o Mauro comentou. O que está por trás? Como acessar essa informação? Como calcular, né, matematicamente a melhor informação, o dado correto? Cada um seguiu uma linha, né? Cada um está definindo, dentro dos seus cálculos e uso de informações, para trazer a resposta ao usuário que está ali fazendo a pergunta, ele está definindo uma métrica diferente, né? Um cálculo diferente para trazer aquela informação. Cada um seguiu a sua linha de estudo, de pesquisa. A política de tokens que eles possuem é diferente. Então, a conexão que você... Quando eu falei de LMN, né? Language Natural Program, LMP, quer dizer, a linguagem natural, ele tem que entender a linguagem natural. Antigamente, quando a gente começou a programar, eu me lembro que eu programei em linguagem de máquina. 1001, você deve ter feito isso também. Não, eu comecei com Assembly. Então, Basic, né? Linguagem de máquina e tal. Hoje a gente não pode fazer isso. Você tem que ter uma linguagem natural. O que é linguagem natural? Estou conversando, tomando café, e a maldita inteligência artificial entende. Caramba, ela entende a linguagem natural. Como é que ela entende? Independente do idioma. Exatamente. Aí você fala assim... por exemplo, você fala Olimpíada, primeira palavra. Quando você coloca isso na busca, bom, Olimpíada, provavelmente o cara vai perguntar resultado. Está tendo jogo. Então, Olimpíada, resultado. Que jogos que teria hoje? Hoje tem futebol feminino. Então, futebol masculino. Então, linguagem, Olimpíada, resultado, futebol feminino. Está nascendo a frase. Certo. Caramba, como é que ele sabe disso? Não é que ele sabe disso. É que ele está buscando, através das maiores probabilidades... Os trends. Né? Porque você tem um monte de palavras prováveis que vão ser utilizadas, dado o tempo, dado o momento. Então, o ChatGPT tem uma estrutura, o Gemini tem outra estrutura, mas está tudo conectado isso. E aí que eu falo para você, tem os tokens, que é justamente esse preço computacional que você paga para você ter essa amarração toda. Né? Se todo mundo entrar hoje no Google, se 200 e poucos milhões do brasileiros entrar no Google e escrever Ernesto, você vai ganhar um peso enorme. E aí, a próxima pessoa que entrar no prompt e escrever vai vir, né? O cara vai supor, ele vai perguntar do Ernesto. E aí vai fazer o resto do nome. É inteligente, né? Não é inteligente. Lógica. É um processo estocástico, é um processo estatístico que vai buscar tudo isso. Quais são as habilidades, né, que a pessoa vai ter que se aprimorar para exatamente viver ou para utilizar bem a inteligência artificial? Eu costumo dizer que as profissões estão mudando bastante. Engenharia, por exemplo? Exato, engenharia. Então vamos lá, eu sou engenheiro mecânico. Por que você é engenheiro mecânico? Porque eu gosto de carro, eu gosto de estruturas, tá ok. Então, você vai estudar a resistência dos materiais, porque isso faz parte do engenheiro mecânico, certo. Ótimo, estude resistência dos materiais. E você tem que estudar também o machine learning. A inteligência artificial tem que desaparecer. Esse hype que a gente está vivendo... Ele tem que desaparecer. Um monte de gente ganhando dinheiro, um monte de gente fazendo startup, um monte de gente falando de tudo da inteligência artificial. Isso daqui
vai ser incorporado no nosso dia a dia como um monte de outras coisas, como um monte de outras tecnologias. E o engenheiro que se forma em mecânico, engenheiro civil, engenheiro químico, ele vai ter que ter noções, assim como hoje tem noções de Python, programação, ele vai ter que ter noções de inteligência artificial. De modo que isso tudo vai ser absorvido e isso vai estar no mainframe, vai estar no dia a dia. Não vai ter mais essa coisa, eu quero ser um especialista em inteligência artificial. Ele vai existir, naturalmente vai existir, mas não é mais essa coisa que a gente está vendo, esse tsunami de gente querendo... Não, no teu dia a dia todo mundo vai ter alguma coisa da inteligência artificial, vai ser uma ferramenta muito útil, eu acredito que realmente revoluciona muita coisa, mas as pessoas vão ter que saber isso. O que é importante é que o pessoal que está assistindo, está conectado com a gente, pessoal, vai atrás. Vai atrás que as faculdades estão indo, mas elas não vão na mesma velocidade da loucura do mundo. O mundo é muito mais rápido. Se essa conversa tivesse acontecido em 2 anos atrás, em 2022, não tinha ChatGPT em 2022. Foi em novembro de 2022 que começou a aparecer. E de repente, hoje não se fala de outra coisa. A universidade se adapta nessa velocidade, nessa cadência? A resposta é não. Como é que eu faço um curso para isso? É até difícil fazer um curso para isso. Porque a coisa é tão efervescente que não dá tempo. Então o que eu faço? O pessoal que está conectado. Você vai e estuda. Tem livros formais, tem livros menos formais na internet, tem muita coisa de graça, tem muito podcast gringo nosso. Tem muita coisa interessante. E aí então, estude. É um hábito que todo indivíduo jovem, mais velho, tem que adotar. De estudar continuamente. O tal do lifelong learning, né? Ou seja, eu vou estudar até quando? Sempre. Porque tudo muda todo dia. Tudo muda. Assim, nós tivemos que nos readequar a essa nova forma de comunicação. Nós nos adequamos. Eu comecei, né, com máquina de escrever. Meu pai ensinou a datilografar com os 10 dedos. Era uma competência. Exato. Datilografar com os 10 dedos. Entendeu? Hoje eu não uso. Hoje é o celular. Eu tive que ensinar meu filho a utilizar o notebook, porque ele só usava o celular. Quando ele falou, eu preciso usar o notebook, eu não sei como uso. Eu tive que ensinar ele. Transferência de uma geração para outra. Então, ele tem que estudar o resto da vida. Mas surgiu agora. Corre atrás. Seja protagonista. Ou senão você vai esperar o que vai vir, o que vai acontecer. Eu sou motorista ou eu sou passageiro. É a escolha que as pessoas têm que fazer. Melhor escolha? Ser protagonista. Estudar, aprender de várias formas, de formas diferentes, de forma inusitada. Às vezes vai uma informação ou um curso não vai trazer o conteúdo que você espera. Beleza, descarta, vai para o outro, encontra um especialista, alguém que está inserido nesse meio, que realmente não é um surfista de uma nova onda, mas quem vive essa nova realidade, quem desenvolve esses novos sistemas. Essa pessoa provavelmente tem alguma coisa para falar para você, tem um ensinamento para te dar. A sociedade 5.0 é um termo cunhado pelos japoneses, porque pela primeira vez nós vamos estar ombro a ombro com as máquinas. Antigamente você era mais um information society, uma sociedade da informação. Você passava a informação para a máquina devolvia. Tá? E agora não. A gente sai disso daqui e a gente está ao mesmo nível que uma máquina. Os robôs são colaborativos, se você encosta no robô, o robô para. Né? Então, literalmente, ombro a ombro, na parte física. E na parte de programação, na parte de definição, de tomada de melhores decisões, você vai ter que trabalhar com a máquina. Você não vai viver mais, não vai ser uma opção sua de você escolher a máquina para fazer alguma coisa. Ela vai fazer parte da sua vida. Então, a partir desse momento, o japonês falou assim, sociedade 5.0. Porque a manufatura 4.0, indústria 4.0, ok, passou. Como é que o ser humano vai se emaranhar nessa sociedade? Como é que o ser humano vai fazer parte dessa sociedade? Ou a gente vai apagar a luz da fábrica e deixar ela operando sozinha? Pode ser uma alternativa.
Tem máquinas tem fábricas. Eu conheço fábrica na Inglaterra que está tudo apagado. Faz tudo sozinho. É só sensores. Certo. Sensor de presença, sensor de infravermelho, ele vai fazer tudo. Né? E ela funciona na hora que a energia elétrica é mais barata. Tem momentos do dia que a energia é mais barata. Ela liga e desliga de acordo com o preço da energia elétrica. Tá. É uma possibilidade. Independe do ser humano. Independe do ser humano. É uma possibilidade. E o japonês pensa como? Como é que eu vou colocar o ser humano? Como é que ele vai fazer diferença? Se eu tenho uma máquina, tem uma fábrica que liga e desliga qualquer hora do dia, que não precisa de ser humano, para que serve o ser humano? Como é que eu vou colocar o ser humano nesse negócio? Como é que o ser humano agrega valor? Como é que o ser humano ainda vai ter propósito de vida se ele vai entrar nessa coisa aí? Então é essa a busca. E é por isso que eu digo, não tem ninguém que possa dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com inteligência artificial, eu não tenho nada a ver com tecnologia, eu estudei educação física. Não, se você estudou educação física, você tem a ver. Eu fiz publicidade, você tem a ver. Se você fez culinária, você tem a ver. Todo mundo tem a ver com a tecnologia. Não tem ninguém mais que possa dizer, eu estou livre disso. Você não está livre disso. E como é que você vai ter uma imersão nisso? Como é que você vai funcionar nessa sociedade? É o que o japonês chama de sociedade 5.0. Vocês têm um podcast também, né? Que se chama Anote Aí. Anote aí, Ernesto, anote aí. Se eu fosse você, eu estava preocupado com essa concorrência. Opa! Não, mas eu acho que... Eu não dormiria essa noite, Ernesto. Eu sempre considerei que a concorrência ela é um bem, né? Quer dizer, principalmente para quem ouve. No caso, vai ser mais uma possibilidade da pessoa ouvir coisas boas. Tirando as brincadeiras de lado, mas sim, a gente acredita no conhecimento tácito. A gente acredita que o conhecimento vai muito além dos livros. Então, da mesma maneira que eu aqui, durante a nossa conversa, falei 1000 vezes dos livros, né, do heroísmo, do estoicismo, de você abrir o livro e estudar, a gente sabe que as pessoas fazem muita diferença. Conversar com gente é muito, muito bonito, muito bacana, e o aprendizado é imenso. Então, a gente também tem um podcast, o podcast é o Anote Aí, e tem essa intenção, trazer um pouco da experiência nossa, profissional e acadêmica, e trazer gente com experiência profissional e acadêmica também, para completar isso, para desenvolver o espírito crítico, para nos contrariar, para dizer que a gente talvez não esteja no caminho correto, mas para ser um berço de ideias além livro. Eu acho que isso é muito positivo. Assim como existem livros que tratam do mesmo assunto, isso enriquece muito quem vai ler. Quanto mais podcast tiver, melhor o público. E trazer discussões, a gente fala de trazer reflexões, trazer provocações. Por isso que a gente fala do Anote Aí, porque a gente espera que as pessoas assistam e anotem, né, e escrevam, tirem daquelas conversas ali alguma reflexão, para que elas possam então falar, puxa, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu vou refletir, mas eu não tive resposta. Não, a gente não traz resposta, a gente não tem resposta, a gente provoca, a gente discorda do convidado, o convidado discorda da gente, exatamente para provocar essa reflexão em quem estiver assistindo. Sem dúvida. Né? E que ela saia melhor, né? Daqueles 30 minutos ali, 40 minutos, que ela saia melhor do que ela iniciou assistindo. Né? Que ela saia com alguma ideia, uma luz que não é um trem no fim do túnel, mas é uma luzinha de reflexão para que ela possa ou estudar algum assunto, ou se aprofundar em algum assunto, ou buscar ajuda de um profissional, de uma pessoa mais experiente naquele assunto, e aí ela melhora. Como indivíduo, ela contribua mais para a sociedade. E vai ser através do YouTube? Através do YouTube e do Spotify. A gente tem lá a página anote-aí.com. Lá a gente tem
os canais estão todos lá conectados. Mas principalmente o YouTube, porque a gente acredita que o vídeo traga uma certa agradável, quem gosta de ver quem está falando, mas quem gosta de escutar também está lá no Spotify, pode só escutar, tá tudo certo. E sem dúvida o YouTube hoje é um canal que eu acho que as pessoas estão assistindo mais o YouTube do que vendo televisão. Exatamente. Porque realmente tem muito conhecimento, muitas ideias, e tratando de assuntos também, a pessoa pode escolher o que ela quer assistir. Então isso também facilita muito que as pessoas vão até o YouTube. Muito bom, eu acho que o assunto é complexo, o assunto está na vida atual, vai mudar um pouco todo esse processo que a gente vem tendo durante as nossas vidas, e sem dúvida que as pessoas têm que começar a entender isso, se aprofundar, que isso vai mudar muito o nosso dia a dia. Né? Então, para encerrar, eu vou presenteá-los aqui com 2 livros. Um é o Dicas de Como Chegar Lá, em que eu falo um pouco da história da SIGA, que veio microsiga, hoje é a TOTUS, e toda essa evolução da tecnologia que nos proporciona hoje muito mais rapidez dos negócios. E também eu falo aqui dos 10 princípios Lunetas. Os 10 princípios, ele nasceu com o Netas. O Netas é um movimento que é baseado em natureza, educação, trabalho, amor e saúde. Então, o Netas tem várias atividades, desde atividades esportivas que a gente faz em hotéis, em eventos que as pessoas falam, palestras e principalmente o que está escrito no livro, quer dizer, que são os 10 princípios que a gente acredita que melhoram a vida de cada um de nós. Tá? E um livro sobre a cidade de São Paulo, que meu pai era fotógrafo, e ele fazia fotos de São Paulo, Rio, Santos. E aqui, então, você tem, principalmente da década de 50. Então, é bem bacana porque São Paulo mudou muito. E aí a gente vê, e não faz nem tanto tempo, né? 40, 50 anos atrás. Toda essa evolução que está acontecendo. Perfeito. E aí é uma curiosidade, porque como a gente é de São Paulo, o podcast nasceu no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Aniversário de São Paulo. Esse vai ser presente para o podcast. Obrigado. E eu agradeço aí a colaboração, a presença de vocês e sucesso para o Anote Aí. Pessoal, quanto mais eventos desse tipo tivermos, melhor para todos nós, sem dúvida. E tem uma coisa, os bastidores nos avisaram que nós somos a primeira vez que você entrevista 2 pessoas ao mesmo tempo. Então esse programa aqui é um programa antológico já. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.